Gente, boa tarde, né? Já fui aí apresentada por todas e todos, para vocês todos que estão aí assistindo. É um prazer enorme estar aqui nessa conferência maravilhosa que esses meninos prodigiosos, né, organizaram aí com todo esse conceito, né, com vários convidados e convidadas. Então, é muito importante estar aqui com vocês. É um pouco estranho essa coisa da internet, né, ainda dessas lives que a gente, de uma certa forma, vai enxergar o mundo de uma outra forma. E aqui estamos, eu sem saber quem estava aí, né? Que aí, como a gente está na plataforma Zoom, não tem muito como a gente saber quem está acessando, então não sei o público-alvo aqui nesse momento dessa live. Mas eu espero que a gente tenha uma conversa, né? Na realidade é uma conversa informal, mas eu vou colocar um pouco aqui sobre algumas teorias que eu venho estudando sobre o tema transitoriedade, e esse tema transitoriedade, ele começa, no meu entendimento, esse tema eu coloquei ele com uma hashtag, né? Hashtag transitoriedade em letras garrafais. Por que isso? Para destacar exatamente essa questão que nos move, esses corpos que nos movem até essa plataforma cibernética, né? A partir de redes de contatos, de conexões e de um certo aglomerado de pessoas nesse espaço fechado. No caso aqui, eu estou diante de um computador, então é um equipamento retangular, né, que tem esses botões, todo esse funcionamento aqui, hora, e a gente consegue, de repente, encontrar tudo que a gente imagina ou pressupõe nesse espaço, né, nesse cyberespaço, que pode ser no celular, né, pode ser através de vários dispositivos. E assim a gente discute essa transitoriedade. Uma preocupação minha de falar sobre esse tema transitoriedade, é porque eu entendo que tudo é transitório na nossa vida, né? Para além do que é algo simples, não é algo simples, não é algo, na realidade, que a gente teria tanto que teorizar, mas é importante que a gente consiga chegar nesse feeling e entender por que isso acontece. Então, eu vou tratar aqui dessa hashtag transitoriedade, né? O que define a transitoriedade, né? Para cada um que está nos assistindo nesse momento. Né? Nós somos uma transitoriedade sem fronteiras, uma transitoriedade que está, não sei se tem pessoas fora do país assistindo esse encontro maravilhoso, né? Mas que essa imagem, eu vou trazer isso que está nesse espaço cibernético para a questão da imagem, que nós estamos discutindo imagem, vamos discutir fotografia, né? E, de uma certa forma, qual a diferença entre elas. Então, a imagem, na contemporaneidade, ela é propagada através de infindáveis redes, né, tais como aplicativos e métodos, os quais nos tornam reféns desse mundo rápido, né, esse mundo rápido chamado de comunicação. Por as redes estarem inseridas na circulação de informações, elas precisam ser rápidas. E essa rapidez exige uma brevidade no tempo. No caso, no tempo da informação. Essa informação ela precisa ser precisa, embora às vezes não seja precisa. Por exemplo, hoje aqui eu estou falando do Crato, e hoje nós amanhecemos o dia com o rompimento da barragem lá de Jati, onde acontece uma das fases da transposição do Rio São Francisco na nossa região. E as primeiras pessoas que inseriram essa comunicação nas redes foram os próprios moradores dessas comunidades, né, do entorno. Então, essa barragem, ela estava focada em 2,5 km, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos, das pessoas que moram próximo a essa barragem tiveram que sair urgentemente, porque a água tem uma força enorme. Então, essa primeira transitoriedade, ela se dá aqui. Houve uma inauguração recentemente, eu acredito que essa semana, não lembro exatamente o dia, mas houve uma inauguração, né? Eu trabalho com o tema da água, então eu trouxe a nossa primeira conversa falando sobre essa transitoriedade, como é que o ser humano, ele se transporta e ele muda através disso. Ele constrói, né, essa ferramenta, esse dispositivo, esse objeto de interlocução entre a sociedade e o poder econômico, né, a hegemonia do poder econômico,
e aí, ao mesmo tempo, ele destrói. Né? Então, há uma atuação progressiva de instalação de uma benfeitoria, como, ao mesmo tempo, tem uma desinstalação, né, dessa benfeitoria, que eles próprios se autodestroem. Né? Então, essa comunicação, ela chega através de nós, pelas pessoas do lugar. Essas pessoas, elas não estão capacitadas jornalisticamente para fazer essa conexão, mas ela, naturalmente, pelo seu próprio caráter cultural, ela vai dar um entendimento de que ela é possível, sim. Ela tem um celular na mão, tem um dispositivo onde esse dispositivo tem a capacidade de capturar, seja lá o que for. Né? Recentemente, a gente teve uma polêmica aqui na Câmara dos Vereadores, onde uma esposa de um vereador entrou, estava tendo uma reunião oficial da Câmara dos Vereadores, e uma esposa de um vereador, que realmente eu não lembro o nome agora, entrou na câmera do computador, imediatamente na hora que ele estava falando, e ela, naturalmente, assim que percebeu, vocês podem, inclusive, procurar, eu não trouxe essa imagem aqui, nem essa da barragem, porque eu quero que vocês pesquisem sobre isso, quando a gente sair daí, quando vocês tiverem um tempo, e quiserem, para vocês terem as suas próprias impressões sobre isso que eu estou falando. Então, a imagem, ela pode ser contada também. Então, essa esposa desse vereador entrou rapidamente, eu acredito que ela não estava sabendo que a câmera estava ligada, e ela imediatamente saiu. Ela estava vestida com roupas íntimas, provavelmente com uma calcinha e sem sutiã, né? E não aparecia o rosto dessa mulher. Mas o que foi que a própria, quem tinha acesso, né, a esse poder aqui da comunicação, que é esse aplicativo chamado Zoom, ou Google Meet, ou qualquer outro aplicativo, simplesmente printou essa imagem e disparou, e essa mensagem saiu das mãos dessas pessoas, né, que detinham a capacidade de segurança da imagem delas, mas não automaticamente esse mundo cibernético ele rouba essa capacidade da pessoa ter o controle de si próprio, e ela então, por essas redes estarem inseridas na circulação de informações, elas precisam ser rápidas, né? É isso que eu estou falando, dessa rapidez, dessa brevidade, no tamanho dessa informação que circula. Posto que será breve o tempo que ficará em evidência, mais ou menos, né? Posto será breve naquele momento, porque é uma efemeridade. Claro que daqui a 2 anos, 3 anos, talvez uma pessoa ou outra vá ali recolher aquela imagem, aquela informação, e até numa busca, às vezes, incessante, você acaba, às vezes, nem encontrando o que você procurava pesquisar naquele momento. Então, isso é uma evidência que torna essa rede mais transitória ainda. Isso, na realidade, é uma mudança de paradigma, né, que já vem sendo discutido há muito tempo, né, por percepções e interconexões, onde o Goethe já pensou isso no pensamento romantismo, a própria Gestalt, né, discutiu essas questões dessas transformações, e, evidentemente, nós podemos afirmar que a rede é algo sem fim. Ela é um elo que o Capra vai dizer, o Fritjof Capra, que é esse teórico que eu estou citando aqui, da teoria quântica, ele vai dizer que hoje entendemos que os laços de realimentação estão presentes em todo o mundo vivo, pois constituem um aspecto espacial dos padrões de rede não lineares característicos por sistemas vivos. Ou seja, tudo que está inserido nesse sistema é um organismo vivo. Então, essa internet, essa cibernética que nos faz viver dentro dela, ela está nesse aspecto subatômico, né? Toda uma teoria quântica que aí também a gente não vai muito se deter a isso, mas trazendo só pinceladas para a gente tentar situalizar e entender o motivo por que existe essa cibernética hoje. Então, se a gente for ler lá o Capra na página 61 e na página 56, ele vai dizer que a busca por essa cibernética foi uma procura da auto-organização, né? O lado mental que eles queriam entender sobre os processos do cérebro. Então, esses neurologistas, cientistas sociais, físicos, aliás, matemáticos, físicos não matemáticos, eles acreditavam que suas mentes, nas suas mentes subconscientes, então, a cibernética era criar a intenção de uma ciência exata da mente. Né? Ele já diz isso mais na frente, na página 57. E ele coloca também ainda que a descoberta dessa cibernética teve tudo a ver com a guerra, né? Que o Norbert Wiener, ele discute
que essa cibernética ele foi usada para rastrear e abater os aviões, né? Esse cara era um brilhante matemático e ele também era filósofo. Ele não sei bem exatamente aqui, mas tenho a impressão que foi em Oxford que é essa formação dele em filosofia. Então, esses caras, eles tinham reuniões de cientistas, de matemáticos, neurocientistas, né, aliás, neurocientistas, e as pessoas envolvidas com a ciência humana, para poder entender, para poder destruir esses aviões, ou seja, então, essa cibernética ele foi usada num campo de guerra. Né? Nós não devemos esquecer nunca que, inclusive, o sistema todo de guerra que existe hoje, ele está localizado e pontuado, principalmente nessa cibernética, porque ela foi usada principalmente para isso. Né? Então, eu gostaria também de falar aqui que esse atributo que alimenta os encontros na atualidade são os fluxos diários de postagens, né, nesse vínculo cibernético, hoje, né, trazendo para hoje, porque quando essa cibernética foi inventada, já foi na Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela durou 6 anos, não é isso? Então, assim, o atributo hoje, trazendo, né, de quando ela foi inventada na Segunda Guerra Mundial e trazendo para hoje, século XXI, contemporaneidade pós-mundo, o atributo que alimenta os encontros nessas atualidades são esses fluxos diários de postagens, nesse veículo cibernético, né? Eu chamo isso de um veículo, que está em processo de transitoriedade o tempo todo. Nós estamos vendo uma revolução da cibernética, né? Uma outra revolução muito maior. Então, nós percebemos que é uma linguagem de redes que são alimentadas por teias de significados e significantes reunidos em um só modo, em um só lugar, né? Em um só lugar que é esse cyberespaço. Então, a transitoriedade, a Anne Coquelin, que é naquele livro dela, Arte e Contemporaneidade, ela discute, ela não define a transitoriedade, mas ela diz que essa transitoriedade, ela não usa esse termo transitoriedade, quem está usando agora sou eu, e tentando fazer com que a Coquelin, ela vai tentar dizer isso, mas ela diz que isso é uma velocidade de transmissão de um ponto a outro do mundo. Então, essa cibernética, essa transitoriedade, ela faz com que a gente consiga se ligar de um ponto a outro do mundo, por isso que eu falei nessas conexões e nessas informações, dessas imagens postadas rapidamente e replicadas rapidamente, né? Então, as informações, elas são tratadas pela comunicação como produto de uma fábrica de informação. Todos nós somos sujeitos a esse produto dessa fábrica de informações. Então, deste modo, nós temos toda a capacidade de transformar o que nos rodeia e que nós somos agentes ativos dessa comunicação. Nós somos culpados também a partir dessa manifestação rápida, efêmera, dessa transitoriedade. Então, nós somos sujeitos principais e primordiais dessa extensão, desse vínculo. Mas a fotografia, né, saindo agora do campo da imagem para a fotografia, eu vejo a fotografia como um realismo da imagem que representa, né? No caso, é uma representação do real, e não a realidade em si, que já foi discutido por Filipe Dubois, pelo Flusser, pelo Arlindo Machado, e por tantos outros teóricos da semiótica, né, da fotografia, do campo das imagens, do campo do audiovisual, do cinema, que tratam essa questão dessa representação do real, da verossimilhança do real. Então, elas estão ligadas diretamente também a essa transitoriedade, a partir dessas capturas desses dispositivos, né, livres, impregnados por essas interpretações, e a partir de quem faz o clique, seja o clique da câmera fotográfica, diretamente, que é a fotografia, ela se difere da imagem, porque a imagem é essa processada virtualmente, que está em todos os lugares, em todos esses mecanismos e sistemas e veículos e dispositivos, os quais nós temos em mãos. E a fotografia, ela é aquela impressa que a gente vê nos nossos álbuns de fotografia, que a gente imprime nas nossas exposições, em galerias, que a pessoa pode pegar, ver, sentir o cheiro, e que, inclusive, o Sebastião Salgado, eu acredito que mais ou menos em 2016, ele disse que essa fotografia estava fadada à extinção. Eu ainda tenho minhas dúvidas disso, mas eu acredito que é possível, sim, que essa fotografia, se a gente não... Como tudo é transitório, ela pode, sim, estar fadada a
essa própria decadência. Não própria decadência porque ela se decaiu, mas porque nós, seres humanos, a fizemos perder essa questão que eu diria mais através dessas dimensões que são transitórias e que elas vão mudar. Daqui a pouco essas imagens, essa fotografia, elas já vão ser de outras formas, né? Tanto que as fotografias eram expostas antigamente em dispositivos quadrados, né? Bidimensionais, e agora a gente tem vários formatos e dispositivos que também conseguem imprimir e mostrar essas fotografias. Então, nós estamos impregnados desse realismo, quando se trata da imagem em si, do clique, né? Então, por conseguinte, ao tempo, né? Ao tempo. Então, que tempo seria esse? O tempo, nesse caso que eu estou falando aqui, é exatamente esse tempo dessa luz que nós estamos sendo projetados por algo que ela tem também essa efemeridade de me iluminar nesse momento, de iluminar vocês, e que a gente consiga clicar nesse exato momento, no instante, só agora, e enquanto quem está aí do outro lado me vendo pode automaticamente printar essa tela e, por si só, já replicar aí em suas redes. E vai ser uma outra dimensão, porque isso aí não é mais fotografia, já é imagem. Então, essa fotografia que a gente poderia dizer que ela poderia ser feita hoje não é fotografia. Esse print que você faz é uma imagem. Eu acho que isso está bem claro. Talvez não precisasse nem eu explicar isso, mas, enfim, acho que é importante para a gente poder ter essa dimensão de quais são esses conceitos. Então, o Semainho, né, através de vários artigos em seu livro fotográfico, tem vários autores que vão discutir a questão do campo da imagem sobre a antropologia, sobre a etnografia, sobre uma diversidade, sobre a questão realmente digital. E, então, tem na página 116, lá do fotográfico, ele diz assim: o uso da imagem acrescenta novas dimensões à interpretação da história cultural, permitindo aprofundar a compreensão do universo simbólico que se exprime e em sistemas de atitudes por meio dos quais grupos sociais se definem, constroem identidades e apreendem mentalidades. Então, como é que nesse universo cibernético, como é que nesse universo transitório em que a gente vive, a gente consegue construir essas identidades e aprender essas mentalidades através do nosso sistema fotográfico, né? Do nosso sistema mental também, certo? Então, hoje nós chamamos esse cyberespaço de cyberespaço, mas houve uma época em que não era dessa forma, né? A comunicação ela era ainda através de máquinas fotográficas, de lambe-lambe, telefones fixos, máquinas de datilografar. Os sons eram captados em vinis, em fitas cassetes, também existiam monóculos, máquinas de filmes fotográficos, quarto escuro para revelar e copiar fotos em preto e branco, rolos e rolos de filmes até que a fotografia pudesse ser analisada e exposta. Ou seja, não existia uma rapidez. Hoje a gente faz uma imagem ou uma própria fotografia na câmera e a gente imediatamente posta no Instagram, muitas vezes sem nem tratamento, aquela coisa mesmo abusiva da rapidez, porque a gente está mais preocupada com essa efemeridade, essa coisa do momento de se apegar ao objeto do que a própria morte dessa imagem por si só e dela ser escondida lá. Mas mais para frente, eu quero discutir uma coisa bastante importante aqui, que o ato de fotografar não é apenas expor algo, ou um mero objeto de contemplação, né? No caso. Nós devemos principalmente revelar e testemunhar suas inúmeras contribuições e representações, mais uma vez eu cito de novo a representação, enquanto essa fotografia ela se disponibiliza enquanto linguagem, né? Então, nós temos essa linguagem da imagem, né? No caso, a linguagem, aliás, nós aprendemos a fotografia enquanto linguagem ou enquanto imagem. Mudando um pouco para um conceito mais mental mesmo, no sentido da psicanálise ou do próprio inconsciente coletivo, ou do próprio subconsciente, a gente vai se encontrar com Freud, no texto que ele fala sobre a transitoriedade. E ele afirma exatamente que o valor da transitoriedade é o valor da escassez do tempo. Vejam o que é que esse cara quis dizer com isso. Foi um conto encomendado pela Sociedade Goethe, que eles estavam comemorando, fazendo poemas, contos, e aí Goethe solicitou o Freud que pudesse fazer esse link, né, de um conto.
Então, eu percebo aqui que nós possuímos, vendo o que Freud escreve, o valor da transitoriedade, é o valor da escassez do tempo, eu penso que nós possuímos uma predisposição de proteger tudo que é belo, né? Tudo que é encantador. Nós tratamos nossas imagens como objetos preciosos em redomas. Entretanto, o discurso dessa efemeridade, dessa imagem, ela é esquecida quando a mesma está inserida nesse cyberespaço. Seu processo de comunicação se perde entre tantos outros turbilhões de imagens que são agregadas a este espaço. Quem nunca perdeu suas imagens no Orkut, né? O antigo Orkut, que tinha aí nas delongas da vida, no passado. Um passado recente, né? Que não é tão distante esse passado do Orkut. Né? Enfim. Mas nesse conto, o Freud, ele vai... Eu vou ler aqui uma citação que o Freud fala para os amigos dele. Não faz muito tempo, empreendi num dia de verão uma caminhada através de campos sorridentes na companhia de um amigo taciturno e de um poeta jovem, mas já famoso, que era o poeta Rilke. O poeta admirava a beleza do cenário à nossa volta, mas não extraía disso qualquer alegria. Perturbava o pensamento de que toda aquela beleza estava fadada à extinção, de que desapareceria quando sobrevivesse o inverno com toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criariam ou poderiam criar, ou poderão criar, né? Criaram ou poderão criar. Tudo aquilo que em outra circunstância ele teria amado e admirado, percebeu-lhe despojado do seu valor por estar fadado à transitoriedade. Ora, o Freud escreveu esse conto aí, eles estavam fazendo uma discussão, uma conversa sobre a guerra, né? Estava aí antes da guerra, e eles estavam questionando exatamente essa beleza, né? Essa tal dessa transitoriedade. O que seria essa tal dessa transitoriedade? Então, esse amigo taciturno aí do Freud é um cara para baixo, uma pessoa que só pensa na morte, calado. E o poema, e o poeta, que é o Rilke, ele vem tratar sobre esse desencantamento dessa transitoriedade, né, que o Freud vem a discutir. Só que Freud, ele diz que ele considera que esse diálogo tem duas tendências, né? Duas tendências dessa conversa com esses dois amigos dele aí. Então, o primeiro seria que o ser humano subjuga ou sucumbe o luto antecipado, ou seja, ele é incapaz de usufruir dessa beleza com veracidade, e simplesmente entender que isso ali que está acontecendo naquele momento se modificará um dia. E uma segunda coisa é proteger toda essa beleza como objeto precioso, ou seja, uma fotografia ela é completamente protegida, né? Já um jardim que é belo, florido e que a gente protege, que a gente agoa todas as plantas todo dia, as rosas que estão nele vão estar fadadas também a serem belas e no outro dia, ou uma semana, ou 15 dias depois, elas vão estar mortas já. Né? E que, inclusive, esse conto ele traz essa questão dessa morte, né? Da morte da flor, da existência belíssima da flor, e dessa morte da flor. Então, Freud entende que a transitoriedade é algo que não se pode fugir. E ele também refuta, né, o valor que é dado às coisas efêmeras. Ele ainda afirma que o que é efêmero e é raro é que deve ser valorizado. Né? Eu acho muito interessante isso que ele fala. Então, ele diz que nós devemos desfrutar ao máximo a beleza das coisas, exatamente porque elas são transitórias. Ele entendeu, ele não conseguiu convencer esses amigos dele com esse discurso dele, entendeu? Ele não conseguiu de forma nenhuma. Porém, ele entendeu que seus amigos, eles estavam evitando esse processo de morte, do luto, né? De investir nisso. Né? Então, é como se fosse algo que deixa de investir. Né? Então, esses amigos dele, aí o Freud vem dizer que esses amigos, eles deixam de investir na libido, seriam desinvestir na libido. O que seria libido? Libido é o prazer sexual? Não. Libido é tudo aquilo que nos rodeia, que à medida que nós interiorizamos os objetos, que é a forma como nós vemos nossa vida, nossa cultura, a rapidez nas transformações sociais, como nós vivemos o mundo culturalmente, as questões econômicas e sociais, tudo que nos circunda, nós podemos eleger isso como objeto libidinoso, que é algo desejável. Então, o objeto libidinoso, ele passa por essas questões. Daí esse luto, né? Daí esse luto que as pessoas vivem, que é a incapacidade que o ser humano tem de deixar de investir nesse objeto, ou nesses objetos. Então, ele arrisca dizer que seus amigos, o poeta,
ele se recusa à morte ou o fim de algo que desejamos. Poderíamos até dizer, sei lá, o fim de um relacionamento, de um romper de uma relação de amizade, ou de casamento, ou de qualquer ser. Isso é um objeto. Então, nós temos uma grande dificuldade de romper com esse objeto, né? Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter esse rompimento para a gente ter um cerceamento que essa libido, ela se prende a determinados objetos, o qual nós demos certo valor a ela. No caso dessa transitoriedade no cyberespaço, essa transitoriedade, essa efemeridade, ela existe de fato e que a gente nem percebe. E que, naturalmente, a gente atribui um certo valor a isso e, ao mesmo tempo, para outras pessoas não vão valorizar. Eu não sei se está confuso isso, é porque realmente é uma questão assim, a ser bem discutida, bem pensada, bem agregada, né? Então, ora, se a imagem, né, a imagem postada está agregada a esse efêmero, então devemos aproveitar ao máximo o presente. O ato em si de capturar, né, no caso, uma imagem, uma fotografia, pois essas imagens digitais, elas são transitórias. Elas têm esse valor imediato e devem ser valorizadas, apreciadas. Na hora do clique, a partir disso, que essa imagem, na hora do clique, essa imagem, ela, por si só, ela já morre. Ela tem o presente, o passado, que você viu essa imagem, né? Você tem o futuro, que você previu aquele clique, e automaticamente, aliás, o presente, né? Você tem o futuro, que você clicou aquele presente ali, é o futuro que você tinha visto, e ao mesmo tempo já é passado. Então, a fotografia ela tem capacidade de ter esses três tempos, passado, presente e futuro, no só momento, no só instante, numa certa rapidez, né? E, então, ela pode também morrer dentro de um HD, dentro de uma página de internet, ou até mesmo nos nossos dispositivos e aparelhos móveis. Não há segurança que essa imagem se perpetue, né? Essa imagem se perpetue. Entretanto, há o apego, há um investimento libidinal nisso, né? Que é o que eu falei para vocês, que o Freud chama de investimento. Ele vai investir nesse ato libidinal dessa imagem. Ou seja, um apego à sua própria capacidade de perda desse objeto. Enquanto na fotografia analógica seria um meio de eternizar um instante. Né? Que a fotografia está aqui, eu tenho fotografias ainda dos meus avós, né? Tem fotos da minha mãe lá em Aracati, eu sou de Aracati, quando a gente morava numa casa de taipa, lá bem, né? São imagens assim que, se você for ver, aí você traz para hoje e a gente consegue se perceber nessa transitoriedade, né, do que, de fato, aconteceu dessas conexões do passado e com as conexões de hoje. Então, só para concluir aqui essa parte, para eu depois entrar num campo aqui, vou mostrar para vocês algumas imagens, eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês, se a transitoriedade implica uma perda de valor, né? Nossa decadência espiritual e a perda das desigualdades culturais levam a um excessivo uso de ferramentas onde armazenamos nossas memórias virtuais. Porém, nossa mente não possui um processador lógico, mental. As informações não estão reunidas, arquivadas. Nosso cérebro cria conexões e ordenações claras que não são encontradas em máquinas e computadores. Nós vivemos uma dominação computacional, na realidade, né, que só tende a ser transitória em sua própria descoberta, isto é, a comunicação em rede se conecta com a descoberta de novas tendências cibernéticas, que para a teoria quântica, no caso, ela vai dizer que todas essas transformações, elas passam hoje por uma nova mudança de paradigma, né, onde a gente, para a gente ter um consubstanciamento primoroso dessa transitoriedade, é importante que a gente tenha o uso, né, e faça o uso das filosofias de vida. No caso, alguns vão chamar isso de religiões, outros vão chamar de filosofias, né, mas o que o Capra diz lá no início, e que ele retorna no seu contexto, eu juntei esses três teóricos, o Capra, o Freud e a Anne Coquelin, porque ambos estão falando em épocas diferentes, mas eles, de uma certa forma, eles estão falando as mesmas coisas uns com os outros. E o Capra, ele traz a questão da religiosidade das filosofias orientais como principais ferramentas de transformação, né, dessas tendências, né, transitórias que não estão ligadas e estão ligadas também ao universo cibernético, mas que essas tendências cibernéticas, elas são transitórias
Enquanto as teorias orientais, elas nunca mudaram, por exemplo, então, vamos supor, para o budismo, essa transitoriedade, essa transitoriedade é revelar o transitório, é deixar o transitório e revelar o verdadeiro, que essas palavras orientais, elas são chamadas de Hosaku Keppon, né? Então, a gente precisa quebrar com esses paradigmas, o que a gente percebe de envolvimento tecnológico que há entre nós, a gente precisa dissolver um pouco essa capacidade, né, de envolvimento espacial, desse cyberespaço, e tentar olhar para si, que é quando Freud fala esse texto sobre a transitoriedade, o título, ele vai falar exatamente isso, né, dessas questões do eu, do seu próprio eu, do nosso próprio eu, onde essas descobertas, elas são a nossa própria transitoriedade. Então, quando nós, seres humanos, temos certeza de que essa capacidade de transitoriedade é possível o tempo todo, que a gente vive num espaço de mutação, que também é um outro livro do Fritjof Capra, então, nós vamos ter um entendimento maior do que a gente tem que revelar esse transitório, aliás, deixar o transitório, abandonar o transitório e revelar o verdadeiro. Então, seria, assim, trocando em miúdos, essa questão que eu teria mais para falar sobre essa transitoriedade, né? Então, eu gostaria de, a partir de agora, pedir aí se tiver algumas questões para comentar, a gente já pode comentar, mas eu queria pedir o Léo aí, por favor, que está na mesa, para exibir aí uma primeira imagem que eu selecionei, imagem número 1, para a gente falar um pouco na prática sobre o que é essa transitoriedade. Eu estou como qual? Eu vou compartilhar a tela, mas vou ler alguns comentários referente ao seu pensamento que agora eu fui comentando no YouTube, tá certo? Ok. No caso, estava rolando um debate sobre... Só fixar a imagem, né? No caso, a Jaqueline... da Jaqueline Rodrigues, lá em cima. Um comentário sobre da Jaqueline Rodrigues, que ela pergunta, né? Ela pergunta, e a fotografia se limita à impressão física? E o que seria hoje a produção imagética virtual, né? Logo depois, a Elaine Abreu, né? O que é que determinaria o ser da fotografia? Ainda podemos pensar em uma essência fotográfica, né? As cibernéticas são ferramentas que controlam os corpos, né? São alguns comentários que vão aparecendo. E tem uma pergunta da Jaqueline, que ela, no caso, tem um comentário da Janaína Félix, que ela fala: a biopolítica, o necropoder, utiliza a tecnologia como principal ferramenta nesse encontro de corpos, dos corpos, né? Turbilhões de imagens, né? E tem uma pergunta da Jaque, que é como o nível a ver a popularização da fotografia e a produção massiva de fotografia por meio dos dispositivos tecnológicos, como os celulares, né? O que é produzido no celular é fotografia, é imagem, né? É o quê, né? No caso, ela até comentou que não está confuso e está instigante o debate. Ok. Ainda bem que não está confusa, essa era a minha preocupação, mas, bom, o que é... A fotografia, ela possui o seu referente, né? O que seria o referente? É exatamente esse ato de fotografar e poder interagir com essa fotografia e falar sobre esses significados da imagem. No caso, na cultura, nós estamos instalados em uma cultura agora, fazendo um link aí com a pergunta da Janaína e com a colocação da Elaine Abreu, vou tentar juntar as três coisas, porque acaba sendo uma coisa só. Né, nós ganhamos aí uma eleição através de fake news, todo mundo sabe disso, né, e através de imagens, né, programadas, porque essa fotografia, a preocupação na realidade de que ela está fadada a morrer, ela é de que ela perda essa capacidade de ser impressa, de ser exibida em galerias de arte, e dela ser elogiada, perpetuada e ser bela, né, para as outras pessoas. Mas o que nós temos que entender, por exemplo, a fotografia, ela está perto de completar quantos anos? 200 anos, né? Então, assim, essa fotografia, vamos supor, a fotografia do Niepce Nicéphore, de 1829, onde ele descortinou, fez uma fotografia, né, com muito tempo de exposição no quarto dele, ali era uma necessidade dos químicos, né?
dos pintores, dos cenógrafos, de ter toda uma realidade muito mais ampla do que a própria pintura, né? Porque a pintura ela já tinha seu autocontrole de realismo, vamos supor, né? Porque é assim que eu penso, que eu imagino. Mas, por exemplo, essa perca o descontrole, na realidade, quando eu falo da questão da imagem, que a Jaque Beckenbauer ela vem discutir, a Jaqueline Rodrigues, é exatamente essa questão assim, de que ela uma certa rapidez que ela acaba se perdendo nesse tempo. O que seria um tempo de uma apreciação de uma obra, no caso, como essa fotografia que vocês estão vendo, que é uma fotografia onde eu manipulei essa fotografia no próprio ato de fotografar. Esse é meu referente. Essa manipulação dessa fotografia, ela é uma manipulação transitória, onde eu estou diante do mar, e essa imagem, ela tem esse barco, né? Aí é uma imagem fora de foco, onde eu, além de eu tirar a imagem fora de foco, eu uso um óculos, eu uso um óculos de grau meu, né? Um óculos com lente vermelha de grau, e eu automaticamente eu reconfiguro essa fotografia como algo que ela possa ser transformada naquele momento, naquele instante. Essa fotografia, ela é fotografia porque ela foi feita para ser exposta em exposições de fotografia, né? Tanto que ela estava numa exposição no Festival Solar. Ela não foi o primeiro local que ela ficou apresentada, mas ela também teve essa exposição, ela está num ensaio chamado Poema das Águas, onde ela foi feita e ela foi pensada, ela foi programada para ela estar sendo verificada e sendo, como é que diz, apreciada por vocês, né, em galerias e em outros espaços. Então, o que é que essa questão aqui da fotografia, no caso da morte, né, que o Freud fala? O atual Sebastião Salgado, ele diz que o que está fadado a isso, por exemplo, quando eu coloco essa própria fotografia aqui no meu Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou qualquer outro dispositivo, ela se torna imagem. Por quê? Ela vai estar com um outro público que vai apreciar essa imagem e, ao mesmo tempo, ela se torna efêmera, porque ela se perde nesse conteúdo inteiro. Você só vai conseguir ver essa minha imagem, quando ela se torna imagem, ela já não é mais fotografia, se você acessar a minha rede social. Ou então, se vier na minha casa e essa fotografia está ali no meu ateliê. Né? Então, você poderá ver essa fotografia e pegar, isso é fotografia. Mas o que vocês estão vendo nesse momento, diante desse computador, é a imagem. E o que é que interfere agora, por exemplo, trazendo a coisa dessa representação que a Elaine traz, né? A fotografia é luz, a própria fotografia ela é luz, ela é escrita da luz, então ela é uma linguagem. A gente não pode esquecer disso, que a fotografia ela comunica que ela é essa linguagem através do olhar, que a gente consegue capturar. E que ela tem tanta força, a fotografia ela pode causar indignação, resistência, né? Ela pode causar memória, sofrimento, e ela pode ser transformada, ela pode ser, se a gente for ver a história da fotografia, tem vários aspectos de fotografias que são manipuladas, né? O Lenin foi manipulado aí nas fotografias nazistas, ou o Lenin não, o nazista, cara, Hitler, né? Assim, tem várias montagens, né, que foram manipuladas e que esse material ele foi para ser publicizado em jornais. Naquela época não tinha outros mecanismos, né, mas ela era impressa ali, então ela já era uma imagem. Ela já não era mais aquela fotografia, ela já era uma imagem manipulada. Né? E essa coisa do biopoder que a Janaína traz, é exatamente assim, o Trump ganhou uma eleição por conta de fake news, o Bolsonaro, então a sequência agora, esse biopoder ele está nessa aglutinação, nós vamos ter eleições agora, e esses caras vão ganhar mais uma vez por conta desse biopoder, porque o tempo ele não se limita só a esses fragmentos, né? Ele se limita ao que é soberano, ao que quer ser ao que, na realidade, é a manipulação, né? Então, a gente tem essa veiculação dessa manipulação política e reacionária e de necropolíticas que que eles investigam, insistem nessa destruição, né? Então, se você consegue destruir uma imagem através de frases, ela, por si só, vai ter a permanência aí do alto poder em suas características não físicas e mecânicas, mas visuais, principalmente.
Pode passar para a próxima. Eu não sei se eu respondi, mas... Bom, aí eu trago essa transitoriedade aí, né? Essa fotografia é uma fotografia de filme analógico, onde eu estava fotografando uma procissão dos carroceiros em Juazeiro do Norte, final da década de 90 para início da 2000, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que foi 98 sair, eu fico na dúvida entre 98 e 2000, mas enfim, então, essa transitoriedade dessa imagem faz refletir com que esse cachorro está do lado do homem, né? E uma certa rapidez me fez entender que eu tentei passar essa transitoriedade, essa efemeridade da imagem, que a libido do sentimento, de que eu tenho que gostar dessa imagem na hora que eu fiz essa imagem, né? De que eu tenho que ter apego por ela. O apego ou desapego, você pode até jogar a imagem no lixo, a fotografia no lixo. Eu estou falando o tempo todo de imagem e fotografia, porque eu estou falando de dispositivos que recebem essas mensagens codificadas, que são esse arsenal, né, de fotografias, e que elas vão para esses dispositivos. Pode passar para a próxima. Essa criança que um dia estava aí nesse rio, que detalharam essa fotografia de anjo, o nome dessa fotografia, porque ele tem asas. Hoje eu não tenho mais a convicção de que esse menino que estava naturalmente nadando no rio, que eu pude fazer a fotografia naturalmente, esse instante que eu fotografei, essa cena saiu do meu controle, né? Saiu do controle desse menino, porque ele mudou de posição, e isso por si só é transitório. Isso, naquele momento, já morreu. Então, eu tenho que me apegar a esse instante, a esse momento do objeto, embora eu só percebi que ele estava com essas asas muito tempo depois que eu fui investigar, fazer uma investigação sobre essa fotografia e essa imagem, a partir essa fotografia, ela está tratada, ela não é uma fotografia crua, ela é uma fotografia tratada, porque eu precisava que viesse mais esse branco, mais o preto, mais o cinza na imagem, né, e que eu conseguisse ver mais detalhes. Então, eu me apego a esse objeto, né? Eu me apego a esse objeto agora, nesse momento que eu estou tratando, né? E isso é transitório, porque isso já mudou, já essa fotografia não era assim. Ela vinha a água, vinha essa sensação do movimento, mas eu queria mais, né? Então, você tem também a capacidade de transformar a sua própria realidade. Se for realidade, né? Porque há várias discussões de que, de fato, essa realidade não existe. Mas, se ela existir, eu entrego diretamente essa realidade ao tempo. E à luz, né, que existe nesse tempo. Pode passar. Uma outra transitoriedade, né, que ali é uma casa de onde moram beatas, e essa casa, ela se transmuta, ela se transfigura, ela vive em processo de mutação, porque por ela passam diversas pessoas, por rezadeiras, por índios, por pessoas que estão ali presentes naquele contexto social, religioso, bastante importante e fervoroso que se encontra em Juazeiro do Norte. Atualmente, a gente perdeu a líder maior da atualidade dessa casa, que foi Dona Alzira, recentemente, e houve a transitoriedade para, com certeza, a próxima beata mor da casa ser a beata Isabel, que atualmente vive nesse lugar e que ficou cuidando desse, diria, lugar sacro, né, lugar sagrado. Né? Então, tem toda essa conurbação desse lugar sagrado aí, dessas imagens que a gente considera como santuário vivo, né? Diria santuário vivo, porque elas fazem parte desse próprio santuário vivo, elas estão aí também, como essa, junto com essas imagens nessas paredes. Pode passar para a próxima. Eu vou adiantar mais, não vou comentar tanto, mas isso tudo é para entender para vocês essa transitoriedade, a transitoriedade do meu olhar, porque sem esse olhar é difícil fazer essa conexão, essa interconexão. Embora a gente sabe que existem cegos que não olham com a visão, que olham com outras partes do corpo, que eles conseguem olhar também, né? Conseguem fotografar. E eu falaria, por exemplo, essa fotografia aqui é uma fotografia bem, diria,
Qual é a palavra que eu usaria para essa... Eu me perdi aqui na palavra que eu usaria, mas dessa... É algo bem... que alguém já disse, tipo macabro, já usou, né, esse termo macabro. Eu não diria macabro, mas algo bem estranho, bem... Isso é um ex-voto, né, uma batina, alguém foi pagar uma promessa, e no entorno dessa roupa, desse cachorro, isso aí é a estátua do Padre Cícero de Costa, e uma pessoa colocou os ex-votos. Essas fitas que estão no entorno dessa estátua são promessas. Tem uma linguagem aqui, muitas pessoas escrevem seus nomes nessa estátua, porque são pessoas que vieram agradecer, mas principalmente pedir, né? Então, essa é a efemeridade, né, da coisa, porque a fotografia, ela por si só é efêmera. Então, esse momento, por si só, ele é efêmero, porque no outro dia, quando amanhece o dia, esse objeto ele já é retirado desse espaço de devoção, que também é um santuário, para um local que deve ser jogado lá, e normalmente queimado, essas roupas, esses objetos todos que esses romeiros trazem para o Padre Cícero, porque prometeram a ele que conseguiram a graça, eles são incinerados, porque não tem condição da igreja juntar todos os objetos e tudo que esses romeiros pudessem trazer, né? Então, assim, as pessoas não sabem disso, mas e é feito isso, eles de alguma forma, eles perdem, né? Eles rompem com essa conjuntura de as coisas são para sempre. E uma das principais fotografias também que eu trago para discutir essa efemeridade, essa transitoriedade, é esse ex-voto exposto nessa estátua. Fotografia de câmera aí, uma fotografia que eu fiz de câmera. Pode passar. Mais uma transitoriedade, que são as danças de reisado, né? A cultura que essas danças de reisado, elas estão agregadas não só... Né? Essa cultura da manifestação de rua, da manifestação tradicional, da manifestação oral, ela não está agregada só apenas à questão da religião, mas ela está agregada a uma série de questões que a gente não sabe, né? Muitas vezes descrever, por exemplo, se a gente olhar para os olhos da dona Fátima, né, da mestre Fátima. Então, assim, a gente fica se perguntando, será se dona Fátima estava em transe nesse momento? Né? É um tipo de... o que ela acredita, no caso, estaria dona Fátima recebendo um santo nessa imagem, ou estaria dona Fátima recebendo a significação do ato em si da dança, porque ela aqui estava no momento da dança do reisado, no momento mais forte dos folguedos, que é na hora onde eles brincam, né, eles defendem com as espadas, e tem toda aquela questão acho que vocês já viram, né, quando eles lutam com aquelas espadas. Então, assim, seria essa transitoriedade da dona Fátima algo em que ela está o tempo todo contido nessa imagem dela, ou dona Fátima não é mais essa pessoa que ela está aqui a partir do momento que ela para de dançar? Né? Então, quem é dona Fátima nesse momento? Né? Então, eu trago mais uma discussão aqui sobre as fotografias que a gente faz e que, quando a gente percebe que tem uma diferenciação, a gente se motiva nela e a gente apreende nosso olhar para ela. Pode passar. Acho que está acabando as imagens. Pronto. Uma coisa mais transitória ainda é esta, né? Que a gente tem uma imagem do Padre Cícero. Eu trouxe essas imagens aqui, que elas representam, de fato, agora, né, o que a gente está passando. Nós não somos mais como antes. A maioria dos teóricos falam isso. E o Padre Cícero, ele foi simbolicamente, né, para uma campanha aí da Covid-19, os bombeiros foram aí nessa imagem e colocou essa máscara, né? Isso para que essas pessoas que moram no lugar, para que as pessoas que passem no lugar tenham a certeza não, tenham a condição de entender essa mensagem, né? Então, é uma mensagem simbólica, através dessa transitoriedade, para com as pessoas que precisam desse ser dito santo, né, pela população, pelos crentes, né, nele. Então, isso é transitório. Mas até quando o Padre Cícero vai estar com essa máscara no rosto? Todos os meses, normalmente, ele ficava de uma cor por conta das doenças, né, por conta do mês do suicídio, outro mês do câncer de mama.
E nunca ele ficava no mês de dezembro apenas um dia, que é o dia primeiro, dia mundial, dia internacional, o dia mundial, o dia nacional, que é o dia dedicado ao dia da AIDS, né? E o Padre Cícero, eles só conseguem deixar o Padre Cícero de vermelho um dia, que é o primeiro dia de dezembro de todo ano, e ele não consegue deixar o mês inteiro. Em relação ao suicídio, em relação a outras campanhas, eles conseguem deixar o Padre Cícero iluminado com a cor daquela simbologia, né, a que pertence, da cor que é preciso. Mas menos o vermelho, porque o vermelho, teve uma época que eu não lembro o ano exatamente, mas teve uma briga aí de políticos, onde a Iris Tavares, que era candidata pelo PT, ela quase ganhava a eleição, e ela perdeu a eleição na madrugada do dia da eleição, quando amanheceu. A população inteira de Juazeiro do Norte recebeu uma carta, um comunicado, dizendo que quem votasse na Iris Tavares, ela ia mandar pintar o Padre Cícero de vermelho. Ou seja, isso foi uma das coisas mais transitórias que eu vi na questão do inconsciente coletivo, né? Porque, automaticamente, quando o biopoder chega e faz com que que esse biopoder determina a sua capacidade de pensar e de resolver suas questões, ela muda uma eleição da noite para o dia, né? Isso é fake news, que não estava nos dispositivos, mas ele estava debaixo das portas das pessoas. Então, gera o próprio fake news. Pode passar a próxima. Poderia me deter mais sobre essa imagem, sobre a questão do biopoder, mas eu estou mais interessada em contar um pouco essa história. Por exemplo, aí já é uma moradora lá da Colina do Horto, onde uma moradora muito pobre, vocês estão vendo aí pelos trajes, uma beata, né, de uma certa forma, que está em estado miserável, e essa própria senhorinha, que já tem mais de 90 anos, ela não tem a capacidade do entendimento, discernimento, de saber que usar a máscara é importante, e ela não tem nem condições financeiras de ter sua própria máscara, tanto que vocês veem aqui que essa máscara dela é um TNT, né, que ela usa. E eu pedi para ela usar a máscara e ela não quis usar, eu conversei com ela, ela disse que não deu nem a mínima para mim, né, assim, não, porque para ela isso é transitório, para ela tem todo o poder e capacidade de não ser adoecida por esse Covid. Ela tem toda a capacidade de poder de não morrer por causa disso, porque ela tem o crucifixo no pescoço, ela tem o Jesus no pescoço dela, ela tem o Padre Cícero, ela está vindo da estátua do Padre Cícero, você vê quantos saquinhos e quantas imagens ela tem aí nesse universo, e ela pede esmola, né? Então, eu dei um dinheiro para ela, você não tem nada nem para mim, e tal. Então para ela isso é transitório, que tem a ver, eu faço um link com a mulher que eu compro plantas, vou lá comprar plantas, levei uma máscara para ela, ela não usou a máscara, ela não usa a máscara, porque ela diz que ela não vai pegar o Covid não vai chegar nela. Então, essa certeza que isso é transitório. Então, as pessoas, inconscientemente, elas tendem a descobrir e sacar que isso tudo que elas têm, consubstancialmente, é transitório. E eu acho massa isso, eu acho muito importante que a pessoa acredite, mas claro que, lógico, tem a questão toda da ciência, que essa senhora, com certeza, não está por dentro disso, né? Se a gente for considerar a questão cultural, nós aqui que estamos juntos temos mais capacidade de entender da questão ciência do que está acontecendo do que ela que não tem acesso, porque ela não vai ter acesso, não vai ter acesso à internet, ela talvez tenha acesso a uma TV, porque tem TV na casa de todo mundo, e tem TV na rua, você pode ver TV em algum momento, mas eu não sei nem se essa senhora, ao mesmo tempo, ela tem essa discernimento, essa capacidade de sentar diante de uma TV para assistir, não desmerecendo ela de forma nenhuma, que, claro, ela tem toda a capacidade, eu estou dizendo é o acesso, eu estou colocando para vocês em relação ao acesso, que ela provavelmente não tem. E, por fim, a última fotografia que eu quero falar com vocês é esta, que eu não saí muito para fotografar durante a Covid. Eu estou tentando entender esse momento Covid para uma coisa mais interior mesmo, para uma questão de dentro, que eu acredito que a gente tem realmente que entender essas questões, né, fundamentais da vida da gente a partir do tempo. E eu estava fotografando o centro da cidade do Crato para uma pauta oficial, né, aí no caso do governo, e eu vi o movimento dessa mulher, dessa senhora, e eu fotografei, né, fiz essa fotografia, ela fez essa fotografia com outras pessoas, depois postei nas redes, já virou imagem, já foi replicada, algumas pessoas entraram em contato comigo no meu PV,
e me pediram, solicitaram para eu repostar essa fotografia, e eu até disse que não repostasse porque eu não tinha autorização de imagem dela, assim, por escrito, nem nada, ela nem sabia que eu tinha feito essa fotografia. Mais ou menos uma semana depois, eu voltei lá, mostrei a fotografia para ela no meu celular, porque eu já transformei isso numa imagem do celular, já mostrei para ela, conversei com ela e perguntei, disse para ela que tinha postado nas minhas redes sociais o que era que ela achava disso e que eu queria mandar essa fotografia para ela. Ela disse que não tinha condições de ter essa fotografia porque ela não tinha um celular, não tinha um computador, não tinha como receber essa imagem, a menos que eu vá imprimir essa imagem e dar para ela, né, que é o que eu pretendo fazer. E ela me falou o nome dela, e eu disse assim, e a senhora, o que é que a senhora está vendo nessa imagem diferente? E ela observou, aí eu disse assim, a senhora conseguiu observar o que tem diferente nessa imagem? Aí ela, não. Eu disse, não, e essa frase que tem atrás da senhora? Ela disse, eu nem tinha visto essa frase. Ou seja, as coisas são tão transitórias, o cotidiano é tão conturbado, tão conurbado, tão dissociante, né? Que essa mulher, pela pressa, pela motivação de ganhar dinheiro, por essa crescente, né, do poder hegemônico controlar, né, esses corpos que são considerados aí, diria, subalternos, né, porque nós somos subalternos, principalmente uma pessoa que é pobre, que a gente sabe que precisa viver o seu cotidiano, que não tem um emprego fixo e tal, e tal, e tal, e tal, etc, etc. Eu também não vou delongar muito sobre isso, mas, assim, a fotografia, ela fala exatamente isso, né, que a gente, é exatamente uma questão de tempo, ou seja, esse tempo que eu resumo aqui, eu trago isso como hashtag transitoriedade, e que a gente precisa desmistificar e entender esse tempo muito mais para algo amplo, algo dentro, que a gente não tenha medo dessa capacidade de entender que esse tempo ele morre, e que a gente também não tenha nenhum tipo de frustração com essa questão do tempo, porque ele existe e ele está aí automaticamente para morrer. O próprio Freud diz que vai ter um tempo que vai ser inverno, outro vai ser verão, que as flores do jardim elas vão morrer, outros dias vão nascer, e que assim sucessivamente. Então, essa Covid aí que está instalada na nossa vida também faz parte de um ponto de destruição em massa, né? Nós sabemos disso, que o ser humano vem inventando há muito tempo. Ah, a Covid foi inventada? Foi sim, a Covid foi inventada há muito tempo. Há muito tempo essas doenças todas elas vêm sendo inventadas, porque elas estão no... A poluição ela foi inventada, né? A poluição, em Fortaleza, eu vi uma matéria que apareceram os golfinhos no mar, né, nessa Covid. Então, tudo isso está sendo inventado. Essas caixas que essa mulher está aí guardando, esses plásticos que não vão praticamente cessar nunca, embora nunca, que inclusive a teoria aí do Capra, que eu cito, né, que é a teoria quântica, ele vai falar dessa sistematização, dessa questão mais sistêmica, que é a busca pela ecologia. Então, isso tudo para dizer que a nossa única saída, principalmente, a gente precisa fazer uma revolução cultural para que isso aconteça, é que a gente viva um mundo holístico, onde a gente consiga conceber todo esse mundo sistêmico como um mundo que a gente possa se encontrar e olhar para si no tocante das questões do tempo e da realidade que nós precisamos investir e não desinvestir, como se coloca, como o texto do Freud coloca, nesse desinvestir, nesse luto, mas que a gente permaneça e perdure esse amor ao objeto recente, atual. Eu acho que é isso, minhas palavras que eu tinha para falar. Falei foi muito. Achava que ia falar bem menos. Mas, assim, são questões teóricas que eu acho que a gente deve aprofundar cada vez mais. Gente, eu gostaria muito de agradecer aí em nome do Léo, né? Toda a equipe aí, mas em nome do Léo, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. Eu sei que tem várias pessoas envolvidas nesse projeto, que o projeto é lindo e que vocês merecem realizar muito mais e podem contar com a gente aqui também. Né, e dizer que o Foto Cariri está presente e resistente também nessas lutas aí junto com vocês. Fora Bolsonaro, fora Mourão e direta já. É assim que eu acredito que nosso Brasil pode mudar. Nívia, só para te repassar alguns comentários que a galera comentou, né, e também tem uma pergunta aqui, né, que é tudo voltado a esse pensamento que você veio trazendo, né, referente à fotografia, né, e à imagem, né. No caso, a Jaqueline, ela comenta, né, nessa perspectiva que tu traz,
existe uma hierarquia entre imagem e fotografia, né? Passando a entender que os poderes, né, de ambas são diferentes, diferentes, né? Que aí ela está pensando, né? Juntamente com a Elaine que ela complementa, né? A fotografia e a imagem não são ficções, né? Tem outros comentários. No caso, ela comenta que a foto do menino é muito lindo, né? O Gustavo falou que é sórdido. Sórdido, é legal. A Karine, ela comentou, creio que o trânsito é apenas e se faz, né, independente de suporte, material, etc. Né? O trânsito de informação está em imagem ou qualquer outro meio, independente de exposto em rede ou galeria física, né? E Na realidade, assim, vai comentar. na realidade, assim, ela fala de uma hierarquização, né? A questão não passa pela essa coisa da hierarquização, não. A questão é bem diferente no tocante que a imagem ela é feita para o espaço cibernético. Ela foi programada e pensada para esse espaço cibernético. Ora, a gente pensa assim, a cibernética, ela foi usada, sabe por quem? Eu falei no início que a cibernética ela foi usada para desmontar, para ferramentas para a galera estudar a atividade de destruição de aviões em massa, né? Então, é isso, a cibernética ela foi usada para isso. Agora, então ela continuou, né? Ela veio crescendo, veio essa transitoriedade da imagem, desse espaço cibernético, né? Hoje, por exemplo, todas as nossas informações, elas estão inseridas o quê? No Google. Eu tenho alguns Gmails na minha vida, que eu administro, da minha Poesia da Luz, né? Que é a marca que eu carrego, do Foto Cariri, e-mail particular, e-mail de estudo, alguns e-mails e tal. Tudo isso que está inserido, todas as minhas imagens, elas estão armazenadas nesse espaço cibernético. Então, a imagem, ela exatamente, é um outro conceito para se dar ao que é guardado nesse espaço cibernético. Seria o espaço cibernético o nosso álbum virtual? Sim. Né? A gente pode contar a nossa história, se eu for olhar a minha história no Facebook, lá, minhas fotos pessoais, eu vou entender que esse material que está lá é imagem, entendeu? Que ela vai se perder ao longo desse tempo, e que essa fotografia, diferente da imagem, ela vai se perpetuar em outro dispositivo diferente. A questão não é, enfim, a hierarquização. Inclusive, eu até tiraria o conceito, só fazendo uma colocação aqui, até do próprio relato aí do convite que eu recebi lá no texto do e-mail, fala que a fotografia está ligada às artes visuais, quando de fato é o contrário, as artes visuais está inserido na fotografia, que as artes visuais ela utiliza a ferramenta de fotografia para fazer com que vários dispositivos se tornem uma coisa só, né? Ou uma linguagem que se multiplique. Mas que a fotografia é fotografia. Eu sou fotógrafa, eu não sou artista visual, sou fotógrafa, né? Se, por exemplo, uma pessoa é fotógrafa e artista visual, aí eu diria, por exemplo, se eu fosse, eu dizia, eu sou fotógrafa e sou artista visual. Porque fotografia é uma coisa, artista visual é outra. Então, eu me considero fotógrafa. Então, essa fotografia é exatamente, por exemplo, eu pego um livro e eu vou estudar o livro, né? Vou usar o livro aqui, a fotografia, esse livro aqui, ó, o fotográfico, eu estou com ele aqui na minha frente. Isso aqui é uma fotografia, tá? Automaticamente que eu tiro essa fotografia daqui e eu coloco ela nesse espaço cibernético, ela já se tornou imagem. Se ela só tiver nesse campo, nesse universo, ela já está fadada à própria transitoriedade, né? É porque é um discurso realmente confuso, é um discurso assim que você fica entre uma trajetória e outra, essa questão mesmo da discussão. Eu acho que é importante mesmo a gente desconstruir isso, discordar também, porque a teoria ela só se faz concordando e discordando, porque é uma teoria em cima da outra, enquanto o teórico fala uma coisa, o outro já tem uma outra dimensão sobre aquilo que se fala, né? E outra coisa, eu acho, não sei se tem mais alguma coisa para colocar aí. Tem só outros comentários, né? Que é tipo, a vida é a própria transitoriedade, né? A mudança, a única certeza, né? Nívia, no caso, já que a gente tinha perguntado, né? Sobre as pessoas que colocaram a máscara, né? No Padre Cícero. Foram os bombeiros. E a Janaína, ela perguntou se você tinha tirado aquela foto por causa da frase, né? Questão de tempo, né? Se foi isso que te motivou a fazer o clique, né?
Então, eu estava, na realidade, fotografando a Covid, as pessoas que estavam com máscara na rua, como era o comportamento, né, social desse momento. A minha investigação, na realidade, era essa. Se a rua estava lotada, se não, e eu vi, de fato, a frase. Foi a frase muito mais... primeiro eu fiz uma fotografia aberta de um instante onde estava acontecendo tudo, depois eu fechei na frase, né? Mas primeiro eu tive esse, que é o olhar do estrangeiro sempre, né? Embora eu more aqui no Crato, mas eu cheguei naquele lugar, no centro da cidade, e naquele momento é um olhar estrangeiro, porque você não sabe o que é que está acontecendo, você vai se acostumando com aquela peculiaridade que existe naquele momento, aquela cultura do momento. E a cultura naquele momento era aquela mulher vendendo aquilo, e eu destaquei porque, naturalmente, o meu olhar se foi para aquele centro, né, para aquele enquadramento lá, que no caso a fotografia ela enquadra, ela investiga, ela diz, a fotografia ela tem poder, e o ato em si de fotografar ela tem poder de dizer. Então, essa fotografia ela diz muito, e foi exatamente, então eu foquei, né, nisso, eu enquadrei, mas o primeiro clique não foi nela, porque evidentemente eu não vi primeiro. Eu vi primeiro muita gente, vi uma frase ali, não dei muita importância, depois eu fui ler a frase, depois que eu cliquei, porque o fotógrafo é assim. A gente que é fotógrafo, a gente, não sei se todos, mas a maioria das pessoas não quer perder o instante, porque ali é luz, você está tendo uma compreensão da luz, desse espaço, né, que você tem. Então, então eu estava preocupada era com aquele momento, registrar o momento. Quando eu vi que tinha uma frase ali, eu digo, gente, tem alguma coisa escrita, fui ler aquilo, e é uma questão de tempo. E o que eu fiquei mais impressionada foi que ela não leu, né? Se ela não viu, foi preciso que eu, fotógrafo, chegasse lá e mostrasse para ela que tinha aquela frase lá, o que era que significava para ela aquilo, para ela que ela tivesse compreensão e visse aquela frase, né? O que eu acho mais louco é isso. Então, o olhar não é o olhar para todos. E a fotografia é justamente isso, ela investiga, ela diz, né? Então, ela acaba sendo específica, porque é uma coisa sua, não que ela seja hegemônica, mas que ela seja algo que é seu, que você viu, né? E que outra pessoa poderia estar lá comigo junto e fazer a foto de outro ângulo e tal, e tal. A fotografia está aí, ela é para ser bebida por todos e todas, né? Eu acho que é isso, mais ou menos. A fotografia do Padre Cícero, aliás, aquela massa quem fez essa ação foram os bombeiros, claro, através da cúria, né? Através da diocese, a pedidos, né? Eu achei bem interessante a campanha, embora não seja católica, mas eu acho que o padre, de alguma forma, precisa dizer, né? Então, essa fotografia do padre eu fiz para que chegasse também para além ali daquele espaço, para que ela fosse para o mundo mesmo como imagem. Então, essa imagem, só para concluir, só porque eu esqueci de uma coisa, então essa imagem, ela se apropria desse cyberespaço para sair daqui, de onde eu estou conversando, que essa imagem está no meu computador, mas está no computador dos meninos aí, e está na vida de vocês, né? Pelo YouTube e aqui pelo Zoom que nós estamos. E eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo essa imagem. Então, essa imagem ela é propagada. Então, a imagem ela tem essa capacidade de se propagar. Enquanto a fotografia ela tem essa capacidade também de se propagar, se ela sair como espaço expositivo do lugar, ou se você conseguir mostrar ela dentro da sua própria casa, para as pessoas que chegam, né? Mas a imagem ela tem essa capacidade de se multiplicar nesse espaço cibernético, chamado de transitoriedade.